Então, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos de volta aqui com o nosso assunto sobre Revolução Francesa ainda. Eu disse que semana passada era o último assunto, né? Foram 3 aulas sobre a Revolução Francesa, mas, como falei sempre, eu sempre falo, né, que a Revolução Francesa, ela muda tudo na história. Ela muda a sociedade europeia, não só a francesa. E a herança da Revolução Francesa vai se sentir, né, para além dos limites da França. Ela vai se espalhar por toda a Europa. E uma dessas heranças é o Napoleão Bonaparte. Antigamente, quando a gente estudava história, né, quando eu era criança, e talvez carregue até um pouco hoje, né, a ideia de que a história ela lida com os grandes nomes do passado, de grandes personalidades, né, que seriam aqueles personagens históricos que mudam a história, que carregam a história, que fazem a história. Então, hoje em dia, a gente tende a minimizar o papel das grandes personalidades históricas e estamos hoje a dar mais voz àqueles que não tiveram voz na história oficial. Mas tem personagens assim que, por mais que a gente tente minimizar o papel deles, é muito difícil. E um deles eu acho que é o Napoleão Bonaparte. Ele vive no nosso imaginário. Tem até um complexo de Napoleão, que é quando, por exemplo, uma pessoa que é baixinha é muito irritadiça, né? Muito afrontosa, muito voluntariosa, muito geniosa. A gente diz que tem complexo de Napoleão. Quando que Napoleão não era baixinho. Ele passou para a história com um cara nanico, mas ele não era baixinho. Ele devia ter 1,75 m. Foi uma questão de medida. Utilizava-se a medida francesa e a inglesa, apesar de usar o mesmo nome, que era pé, né, feet, eles usam isso para altura, né? Só que tem uma pequena diferença aí na hora de calcular. Os ingleses achavam que o Napoleão era baixinho, e não era baixinho. Ele tinha uma estatura normal, ele era alto, né? Ele tinha 1,75 m, ele não era nanico, nem tinha 1,50 m, quando o pessoal acha que ele tinha. Mas então, ele vive no nosso imaginário. Um grande general, um grande líder, o cara que se autocoroou, né? O Hegel, o filósofo Hegel, chamou ele o filho do milênio, o cara que carregou a história. Então, gente, vamos falar aqui dos 2 fases do governo dele, logo após o golpe do 18 Brumário, que dá fim à Revolução Francesa, começa o período do consulado. Então, o período do consulado já não é mais Revolução Francesa, a Revolução Francesa está consolidada, a Revolução Francesa não foi destruída por uma retomada dos Bourbon, né, da monarquia absolutista, e também não descambou para o caos completo do povo tomando o poder. Esse era o medo da burguesia. A gente deve lembrar que a burguesia era representada pelo Partido dos Girondinos. E o partido mais radical, vocês não devem esquecer, são os jacobinos. Sempre tendo na cabeça esses 2 grupos, tá? Esses 2 partidos, jacobinos e os girondinos. Não esqueçam. Então, no começo, né, os burgueses não conseguem governar direito, na fase do diretório, não conseguem botar ordem. E aí eles veem, durante esse período, surgir um grande general, um jovem general de apenas 26 anos. De apenas 26 anos, ele conseguiu chegar a general devido ao seu destacamento durante as batalhas contra as coligações antifrancesas. Você deve lembrar que eu disse que os outros países ao redor da França, né, as outras monarquias absolutistas tinham medo que os ideais da Revolução se espalhassem pelos seus países e suas monarquias também estivessem em perigo. Então, eles decidem atacar a França para acabar com a Revolução e restaurar a monarquia absolutista dos Bourbon. Então, nós temos principalmente a Áustria e a Prússia, e também a Inglaterra, apesar de não ser uma monarquia mais absolutista. Então, o Napoleão, ele tinha uma tática muito interessante. Ele tinha que pegar um exército, que era o exército republicano, né, dos cidadãos franceses, mal alimentado, mal treinado, mal equipado, sem experiência de combate. Pegar essa galera que está disposta a lutar pela França e lutar contra exércitos maiores, melhores equipados, exércitos profissionais. A Áustria e a Prússia eram potências militares na Europa,
como vencer esse inimigo muito mais forte. Napoleão, então, tinha tática. Vocês imaginam que, na época, tinha que se marchar durante quilômetros, né? A pé mesmo, marchando, né? Então, isso era muito cansativo para o soldado. E o soldado tinha que carregar a casa nas costas. Ele tinha que botar aquele mochilão, levar lona para montar em barraca, levar panela, levar munição, levar comida. Napoleão pensou o seguinte, ó, gente, até os soldados dele eram meio desleixados, sabe? Camisa aberta, cabelo comprido, solto, barba por fazer. E chegaram para a galera e falaram assim, vamos marchar sem grelo, sem formação, nada de levar peso, leva só uns biscoitos, leva sua espingarda e tá bom, cara, vamos embora. Iam marchando, chegavam mais rápido, não se cansavam, chegavam antes do inimigo. Ele podia, então, pesquisar como é que era o ambiente, né, a geografia do lugar, deixava o pessoal bem descontraído, bem relaxado. Quando chegava o inimigo mais cansado, depois de uma longa trajetória marchando, com aquele peso todo, demorando, chegava, o Napoleão já estava a postos esperando o cara para lutar. Então, qual era a ideia do Napoleão? Utilizar, para compensar a falta de soldados à altura dos inimigos, ele usava canhões. Ele se especializou na trajetória, na utilização dos canhões. Ele idealizou canhões menores, canhões mais leves, mais fáceis de você corrigir a trajetória. Foi isso que ele sempre estudou na faculdade, na escola técnica e na escola militar, onde ele estudou na França. Ele era da Córcega, onde hoje a Córcega é uma ilha que pertence à Itália, mas na época ela pertencia então à família real francesa. Então ele, da baixa nobreza da Córcega, ele foi para a França, estudou lá na França, se aliou aos jacobinos. Então, com essas técnicas inovadoras, ele deu uma surra, ele venceu grandes inimigos. Ele até mesmo foi para o Egito combater a Inglaterra, que a Inglaterra já estava de olho no Egito. Ele vai lá, invade o Egito, e ele cria, meio que, não sei se sem querer, mas ele leva muitos intelectuais, artistas, para estudar a civilização egípcia. Não era simplesmente invadir o Egito e expulsar os ingleses. Ele não consegue. Ele larga a galera lá e volta para a França e volta como herói, mas ele larga a galera lá toda estropiada no Egito para morrer mesmo. Eles perdem para os britânicos. Mas ele leva um rapaz chamado Champollion, que era um intelectual linguista, etnólogo. Ele entendia muito de árabe, hebraico, copta, que era a língua dos egípcios antes do árabe. E então ele encontra uma grande pedra, a pedra de Roseta, e ele pega essa pedra, essa tábua enorme de pedra que os beduínos... Tudo bem, Isabelle? Ainda estou na introdução ainda, sem problema. Que os beduínos estavam usando assim para usar como uma mesa, sabe, uma mesa de pedra. Ele viu ali, comprou dos caras, e lá tinha 3 idiomas nessa pedra, inclusive os hieróglifos, que durante milhares de anos, a gente pode dizer, mais de 2.000 anos de história. É claro que o Egito, né, a civilização egípcia tem mais de 5.000, mas digamos que desde quando os ocidentais tentaram traduzir, ninguém conseguia traduzir. O Champollion foi o primeiro a traduzir os hieróglifos. Então, a gente deve também isso ao Napoleão, né? Ele inventou praticamente a egiptologia ao levar essa galera toda, esses intelectuais, para estudar a cultura egípcia. Voltou para a França com muitas obras de arte, muitos objetos arqueólogos, muitas múmias. Então, o Napoleão volta para a França como um herói, né? E aí a burguesia pensa, esse cara é o que pode botar ordem. Então, apoiado pela burguesia, esse cara de pulso forte, inteligência afiada e muito carismático, começa então a crescer na política. Ele dá o golpe do 18 Brumário, estabelece então um governo onde 3 governariam a França. Ele, um cara da igreja, o Sieyès, o Roger Ducos, que era outro general, formando o consulado, que lembra muito o triunvirato da Roma Antiga, né? Para quem não lembra, o triunvirato era o governo do Júlio César, do Crasso e do Pompeu, né? Que então governariam a República Romana num momento de instabilidade política. É claro que dentro desses 3, o Napoleão vai se destacando, ele vai crescendo de poder, ele vira um verdadeiro ditador. Mais tarde, ele faz um plebiscito e ele se torna, então,
cônsul vitalício, ou seja, ele só deixaria de ser cônsul. O cônsul teria que passar depois por uma outra eleição, depois de 5 anos, seriam escolhidos outros cônsules. Ele, então, tira os outros dois, se torna, então, o único cônsul governando a França, e, então, é considerado cônsul vitalício, ou seja, ele só sairia dali morto, e ainda estava planejando deixar, caso na sua falta, deixar para um suposto filho continuar o trabalho dele. Então, seria quase um rei, né? Ele teria todo o poder nas mãos dele. O que ele faz durante o governo do consulado? Ele consegue, então, manter a estabilidade política interna, né, com apoio, com seu pulso forte. Ele estabelece, então, uma nova Constituição. Ele estabelece o Código Civil Napoleônico. Ele diz assim, se um dia eu for lembrado, eu quero ser lembrado por essa contribuição, porque ele escreveu o Código Civil Napoleônico, que era um código de leis liberais, garantindo isonomia jurídica, ou seja, todos sendo tratados iguais perante a lei, também o direito à propriedade, a defesa da propriedade, e instituiu no campo da economia o Banco da França e também o franco que vai ser a moeda até a adoção do euro. Então, olha só como o Napoleão ele foi um grande governante para a França. E uma outra coisa também que nós somos herdeiros, além do Código Civil napoleônico, o nosso Código Civil, nosso Código de Leis hoje, ele é inspirado quase que diretamente no Código Civil napoleônico. Você vê quanto era bom esse Código Civil dele, quanto era moderno. E por sua vez, o Código Civil dele era inspirado no direito romano. E eles se viam muito com essa coisa da Roma Antiga, da República Romana Antiga. E eu falei que outra herança muito positiva dele é a reforma educacional. Eu falei que no governo jacobino foi instituída a escola pública, né, na França. Era uma coisa inédita. Apenas quem estudava é quem tinha tinha recursos para tanto, né, para pagar um tutor, para pagar professores particulares, um internato geralmente da Igreja Católica. Então, assim, escolas muito tradicionais, muito para a elite, né? Muito para a alta nobreza, para a alta burguesia. Mas agora não. Com os jacobinos, a gente viu que foi criada a escola para incutir na população, principalmente nos jovens, a cultura e os valores republicanos. E qual é a grande contribuição do Napoleão Bonaparte? Ele estabelece que é a obrigação do Estado garantir a educação dos mais jovens. Então, isso passa a ser não só uma preocupação, mas uma obrigação. E, então, depois de ter crescido tanto na política francesa, Napoleão, então, decide se tornar, então, imperador. Ele faz outro plebiscito, consulta a população, e a população aclama ele como imperador, né? A célebre imagem dele se autocoroando. Ele faz, então, uma certa amizade ele volta a ter relações políticas com o Vaticano, né? A gente viu que as relações haviam sido quebradas com a Revolução foi muito crítica à igreja, à religião institucionalizada. O Napoleão Bonaparte era ateu, né? E muito esperto, ele pensou, se Deus não existe, então eu vou ter que inventar ele. Ele diz assim, o Deus é uma ideia muito boa para botar ordem no povo, o povo precisa dessa ideia. Então ele faz esse acordo com a igreja vai lá, faz o casamento, a coroação dele, ele mesmo então pega na mão do cardeal, pega então a coroa, se autocoroa, pega outra coroa e coroa a imperatriz Josefina, que era a esposa dele. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, quem manda aqui sou eu, tá? Não estou te pedindo nada, igreja. Quem manda aqui é Napoleão, não a igreja. Então, ele passa a invadir os demais países, né? Que a França, que era invadida, passa, então, a ser a grande invasora. E por onde ele passa, ele vai destruindo as monarquias absolutistas. Ele vai impondo uma nova política, ele vai impondo uma Constituição, que é o Código Civil dele. Então, isso tem esse valor do Napoleão. Ao mesmo tempo que ele é um imperador, um ditador muito cruel, às vezes, muito autoritário, ele proibia greves, proibia manifestações da população mais pobre. Ele governava, claro, para a alta burguesia, mas ele também tinha esse lado de ainda ser um filho da Revolução, de levar os ideais da Revolução, abolir a servidão, abolir aquele sistema antigo
né, o antigo regime, nessas regiões onde ele ia invadindo. Então, mais vitórias, ele passa a ser quase invencível no território europeu, mas na hora que ele vai enfrentar a Inglaterra, aí a coisa periga para o Napoleão. Como durante a Revolução Francesa, os almirantes, que eram da alta nobreza, né, que é uma tradição da Marinha, geralmente a Marinha era da alta nobreza, e esses nobres ou foram exilados ou foram decapitados durante a Era do Terror. A Marinha Francesa era composta principalmente por almirantes jovens e inexperientes, e a marujada também, os capitães, eram todo mundo muito jovem, sem experiência alguma de combate. Aí, quando foram enfrentar os ingleses na Batalha de Trafalgar, até na Inglaterra, em Londres, tem a Trafalgar Square, que tem lá a estátua do almirante Wellington, que venceu Napoleão, né? Venceu a Marinha de Guerra da França, pulverizou a França, né? Não tinha como a França vencer os ingleses, não consegue invadir a Inglaterra. Qual a estratégia dele, então? Como vencer a Inglaterra? Sufocando economicamente a Inglaterra. Você já conhece, você já deve ter ouvido falar disso com a professora Natália. Em 1806, ele estabelece o bloqueio continental, ou seja, a proibição de comercializar com a Inglaterra. E até mesmo ele disse, se tiver navio com mercadoria inglesa, não quero saber, eu vou apreender e vou lá tirar satisfação. Então, isso prejudicou muito a Inglaterra, sufocou realmente a Inglaterra, né? Mas, por outro lado, a economia europeia estava tão ligada à Inglaterra, tão dependente das manufaturas inglesas, né, que começou a entrar uma crise de abastecimento, porque a indústria francesa não era tão desenvolvida quanto a inglesa, então a indústria francesa não conseguiria suprir a alta demanda dos países aliados do Napoleão. Então, começou a aparecer rupturas, né, rachaduras nesse bloqueio. As duas grandes rachaduras, Portugal e Rússia, os dois países com a economia mais ligada à Inglaterra. Portugal, o Dom João, Portugal sempre foi aliado da Inglaterra desde da formação de Portugal, quando Lisboa foi libertada por cruzados ingleses. Então havia sempre uma aliança muito estreita, uma amizade muito estreita com a Inglaterra. Tudo bem, Paulo Vitor? Beleza. Esquenta não. Tanto é que o hábito dos ingleses beberem chá foi introduzido por uma princesa portuguesa, que talvez tenha sido a primeira, falo muito da atual princesa, né, que é negra, na família dos Windsor, mas talvez essa princesa portuguesa ela tivesse um pezinho também, né, ela tivesse uma certa ascendência africana, e ela talvez tenha sido a primeira princesa negra na família inglesa, e introduziu o chá, que era uma especiaria trazida pelos portugueses lá da Índia. Então, o Dom João consegue fazer um acordo, que ele estava até o pescoço de dívida com a Inglaterra. Vocês devem lembrar do Tratado de Panos e Vinhos, né? Portugal sempre assinando tratados desiguais, que muito desfavoreciam Portugal, mantinham sempre a balança comercial desfavorável a Portugal, Portugal cheio de dívida. E aquela coisa, se ele mantivesse a amizade com a Inglaterra, obviamente ele trairia para si a fúria de Napoleão, como aconteceu com o rei da Espanha. A Espanha foi invadida, o rei foi preso e o Napoleão colocou o irmão dele, José Bonaparte, para governar a Espanha. E nesse meio tempo, aqui na América, nossos vizinhos começaram então um processo de independência da América espanhola, não reconhecer o governo do José Bonaparte e aproveitaram então para dar início à independência. E aqui no caso do Brasil, Dom João fugiu para cá, trouxe toda a corte, né, transferiu a corte, a sede do Império Português, para o Rio de Janeiro, um fato inédito. É como se a rainha da Inglaterra decidisse, vou morar na Austrália, vou morar nas ilhas, sei lá, nas ilhas Fiji, eu vou morar em Hong Kong mais não, que voltou a ser da China. Vou morar nas Ilhas Falkland, lá na Argentina. É mais ou menos isso. Aí ele traz para cá. Isso vai afetar drasticamente a história do Brasil. A gente pode dizer que a independência do Brasil começa com a chegada de Dom João e sua corte aqui ao Brasil.
Então você viu quanto Napoleão, cara, ele tá sacudindo o mundo, né, cara? E aí a Rússia, qual o problema da Rússia? A Rússia vendia trigo e matéria-prima para a Inglaterra e em troca comprava manufaturas inglesas. A economia russa dependia de vender trigo para a Inglaterra. Então ela quebra também, ela fura o bloqueio continental. O Napoleão, então, decide juntar o maior exército da Europa até então, quase 500.000, 500.000 soldados, não só franceses, né, de todos os países aliados do Napoleão. E aí ele tenta invadir a Rússia. Só que a Rússia é um território gigantesco. Até você chegar, quando você entra na Rússia, até chegar numa grande cidade como São Petersburgo ou Moscou, meu irmão, você anda pra caramba. E aí, então, o Napoleão ainda com aquela tática dele de marchar rápido, não sei o quê. Só que é o problema, ele não conhecia direito a geografia do local, esqueceu que parece que esqueceu que a Rússia é gigantesca. Os caras andavam. E ele ainda seguia, isso é uma reflexão do Leon Tolstói no livro Guerra e Paz, né, aquele catatal gigantesco, que graças à pandemia eu pude ler, eu tive tempo para isso. Ele é muito interessante porque o Leon Tolstói fala assim, olha, o Napoleão achou que as pessoas tinham que seguir as regras tradicionais da guerra. Aqui na Rússia não tem essa não, meu irmão. Aqui na Rússia a gente faz o que a gente quer. E aí o povo entra na guerra do jeito dele. Como? Queimando tudo. O povo disse, os franceses querem as nossas terras, pois não vão ter. Queimavam as plantações, queimavam os celeiros, levavam embora suas vacas, botava fogo nas aldeias, botava fogo nas cidades. Quando chegavam os franceses, precisando então de alimento, de abrigo, de roupa de frio, chegava, estava tudo destruído. Napoleão, com mais raiva ainda, caminhava, marchava mais adentro. Só que aí, ele ia enfrentando os inimigos, né? Ia enfrentando o exército combatia ele, fugia. Essa tática dos russos é uma tática que eles utilizaram contra os alemães, contra os cavaleiros teutônicos lá na Idade Média, e vão novamente utilizar contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e vai sempre dar certo, cara, sempre dá certo. E aí, então, Napoleão vai avançando, sempre encontrando esse rastro de destruição, chega em Moscou, não tem nenhum governante, não tem ninguém para receber ele, ninguém para se prostrar, dizer que se rende. Ele chega na cidade meio caótica, em chamas, e ele fala assim, que merda eu estou fazendo aqui? Ele caiu numa grande ratoeira. A Rússia é uma grande ratoeira. Então ele decide fugir da Rússia. Quando ele tenta fugir da Rússia, ele ficou tanto tempo por ali que chegou o inverno. E aquela tática dele de marchar rápido, meu irmão, quando chega o inverno, o exército, então, despreparado para o exército russo, para o inverno russo, de 500.000 volta tipo 40.000 soldados. A maioria morre na Rússia. Ele volta lá, ou desbanda simplesmente. E aí ele volta para a França, ele chega na França muito, muito debilitado, né? O exército dele em frangalhos. Então, diante dessa fraqueza, nova coligação antifrancesa, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia se unem, lutam contra o Napoleão e derrotam ele na Batalha de Leipzig. Então, Napoleão, derrotado, é forçado a assinar um tratado, o Tratado de Fontainebleau, onde ele abdica o trono e é exilado numa ilha, uma pequena ilha no mar Mediterrâneo, a ilha de Elba. Aí a Europa respira aliviada, nos livramos de Napoleão. Mas, não sei se vocês já viram esse filme, mas deveriam ver O Conde de Monte Cristo, já que também o livro é um catatal, né? Gigantesco. Talvez seja melhor ver o filme. É a história de um jovem comerciante que está lá, ele passa pela ilha de Elba, conhece Napoleão, e o Napoleão fala, meu filho, olha só, leva essa cartinha aqui para um parceiro meu. É uma coisa boba, é só para dizer que eu estou bem, né? Ele vai e leva. E aquilo desencadeia uma contra-revolução, né? O Napoleão dá um golpe de Estado, ele foge de Elba e toma o poder na França de novo. E o personagem, né, o herói, ele é preso, porque ele foi denunciado como sendo um conspirador junto a Napoleão e jogado numa masmorra. Aí ele conhece lá um padre que está preso há muito tempo, que conhece um tesouro onde está escondido, ajuda o rapaz a fugir, ensina ele a se portar, a falar, a ler, se tornar um grande filósofo, um esgrimista, e aí ele vira o Conde de Monte Cristo. Se vocês puderem ver o filme é um filmaço. Tem várias versões, mas eu acho que a última versão, que deve ser de 2000 e alguma coisa, é excelente.
Então, o Napoleão volta ao governo. Esse governo vai durar apenas 100 dias, exatos 100 dias. O Napoleão, então, vai lutar uma última e uma derradeira batalha. Vai ser a Batalha de Waterloo. Que até hoje a gente fala, porra, essa aí foi o Waterloo de fulano. É a última batalha. É o Pas de Cal. Ele luta, então, novamente contra os mesmos inimigos. E aí, então, o Duque de Wellington vence o Napoleão. Napoleão, então, é finalmente derrotado nessa Batalha de Waterloo, lá na Bélgica, em 1815. Então, ele é exilado na ilha de Santa Helena, mas não agora no mar Mediterrâneo, na África, no litoral da África. Ele fica lá sendo o prefeitinho daquela ilhota. E aí, então, parece que ele foi assassinado, ele foi envenenado. E aí termina, então, a era de Napoleão, nesses 15 anos de governo dele. Irmão, ele botou fogo, né, na Europa, quase 20 anos de Napoleão, né, governando a França. Gente, alguma dúvida até aqui? Eu já coloquei, tá, a lista de atividades para vocês fazerem, tá? Não deixem de fazer para essa semana, tá, para revisar a matéria, tá bom, gente? Algum comentário? Eu vou tirar a nossa fotinho probatória, tradicional. Deixa eu parar aqui a gravação.